Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril. Estamos começando o nosso pós-USDA, em que a gente comenta os dados divulgados no relatório de oferta e demanda de abril do Departamento Norte-Americano de Agricultura para soja, para milho e para trigo. Antes de apresentar os nossos consultores, digo a você para entrar em safras.com.br, conhecer a plataforma de Safras, tem todas as informações do agronegócio lá, uma ferramenta ótima para a sua atividade, com agências de notícias, com trabalho de consultoria, preços dos principais mercados agropecuários do Brasil e do mundo. E aqui no YouTube Safras TV, também no nosso site, você encontra os nossos vídeos que temos todos os dias atualizados no canal Safras TV. Apresentando já nossos consultores, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Bom, olá, Luciano, boa tarde. Mais um relatório do USA, né, que confirmou basicamente a quebra, o corte de safra da Argentina e um estoque americano intocável. Beleza. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Paulo, Luiz. Luiz Fernando Roque. E aí, Luiz, tudo tranquilo? Tudo bem, Alessandro, Paulo, Elcio? O relatório do USDA aí sem grandes novidades, também confirmando mais ou menos o que o mercado estava esperando aí para os números da safra sul-americana. Vamos lá, direto para os números já da soja, compartilhando a tela aqui. Temos aí que a produção americana, como se esperava, não tem ajuste nesse momento. O olhar é para frente agora, 23, 24, mas só para registro, número de 116,4 milhões de toneladas, mesmo número de março. Estoques americanos 22, 23, mesmo número de março também, 5,7 milhões de toneladas. O mercado até esperava um cortezinho ali para a faixa de 5,47 milhões de toneladas. Isso sempre lembrando que estimativa média do mercado. Portanto, foi mantido esse dado. E os estoques globais 22, 23 eram 100 milhões de toneladas. O mercado esperava um cortezinho aí para 98,6. Ficou o número de 100,3 milhões de toneladas praticamente. Aí, o que importa mais nesse momento, que é a safra sul-americana, temos aí produção brasileira elevada, o mercado esperava que subisse de 153 para 153,6, mas o número ficou em 154 milhões de toneladas. E a produção da Argentina, aí sim um corte maior do que o mercado esperava na média, 33 milhões de toneladas era em março, expectativa média do mercado 29, e tivemos aí o corte para 27 milhões de toneladas efetivamente neste relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura. E aí, Luiz, o que achou desse relatório? Assim como a gente imaginava e falava ontem, não teve grandes coisas, né? Não teve, né, Alessandro? Até porque o mercado ele começa a olhar agora para a nova safra norte-americana e esse relatório de abril ainda não traz os primeiros números, né? Os primeiros números costumam aparecer no relatório de maio. Então, com relação ao quadro americano, não houve praticamente nenhuma mudança aí importante, né? Embora o mercado tenha esperado aí estava esperando, né? Um pequeno corte, né? Muito pequeno nos estoques finais. O uso acabou mantendo, mas é uma diferença mínima aí de 200, 300 mil toneladas, não muda nada, né? O quadro norte-americano. Estoque global também não muda nada, 1 milhão, 2 milhões abaixo ou acima, né? É um estoque de 100 milhões, o que a gente tinha em março, o mercado esperava um pequeno corte aí, talvez junto com com os cortes da Argentina. E no caso da produção sul-americana, que eram os dados mais importantes nesse caso, o USDA confirmou o viés, né, que o mercado estava esperando, que era de aumento na safra brasileira. O aumento foi um pouco maior, né? O mercado esperava por 153,6, o USDA trouxe 154. E na produção argentina também o viés era de corte, nesse caso, que o USDA trouxe um corte um pouquinho superior ao que o mercado estava esperando, mas eu acho que os dois números, Alessandro, entram em linha aí, ficam muito próximos do que a gente aqui nas safras trabalha, e a maior parte do mercado já trabalha, com uma safra argentina abaixo de 30 milhões, né, bem abaixo, na verdade. Nós aqui trabalhamos com uma safra mais próxima de 24 milhões, e uma safra brasileira, nós estamos trabalhando com 155 e o USDA está chegando lá, digamos assim, aos pouquinhos ele está chegando lá, e acho que faz sentido esse número de 154, acho que tem espaço até para algum novo ajuste em relatórios posteriores, mas é um relatório que não traz grandes impactos, né, Alessandro? Como eu falei, o mercado em Chicago, né, olha, né, está começando a olhar
para a safra norte-americana, e a gente só vai ter os primeiros números a partir de maio. Então, é um relatório que dá para considerar neutro, né? Embora tenha segurado um pouquinho o estoque americano, é um relatório neutro, o mercado está dando uma reagida aí pós-relatório, mas nada que mude os rumos de Chicago, que agora Chicago vai cuidar o mercado climático americano, começando o plantio de milho aí, que o Paulo vai falar logo mais, e a soja começando no final do mês aí, se tudo der certo. Beleza, Luiz, vou mudar aqui para o milho para o Paulo comentar. Temos aí, assim como na soja, produção, eles estão olhando ainda para 22, 23, não tem número de produção efetiva, deve vir em maio, 348,7 milhões de toneladas, o departamento mantém aí. Temos os estoques americanos 22, 23 mantidos, 34,1 milhões de toneladas praticamente. Havia a expectativa média do mercado 33,4, não houve esse ajuste aí. E os estoques globais 22, 23 colocados em 295,3 milhões de toneladas. O mercado esperava em média 295,1 e em março eram 296,46 milhões de toneladas. Produção brasileira, também aí olhos para a safra sul-americana, produção brasileira 125, não houve mudança em relação a março e até o mercado esperava um ajuste para cima, na média, para 126,4. E a produção da Argentina ficou totalmente em linha com o que o mercado esperava, a média era esperada aí um corte de 40 para 37, e foi exatamente o que o departamento apresentou. Também para o milho, Paulo, esse relatório aí fica entre ali a cruz e a espada, entre aquele relatório do final de março, que é importante, e o relatório de maio, que traz sim, números novos aí da nova safra Sim. americana. Basicamente o primeiro número 23, 24, né, sai o relatório de 10 de maio, e esse relatório sim vai ser baixista, porque vai mostrar uma safra americana nova, uma área maior projetada, com uma produtividade que tem que ser projetada dentro de uma produtividade normal, e isso gera um aumento de estoque projetado para 23, 24. Então, por isso que a gente olha para ter setembro e dezembro de Chicago de forma bastante baixista, né? Porque uma safra americana normal esse ano vai derrubar os preços da safra nova, né? Enquanto isso, tem a safra velha. Daqui até setembro ainda trabalhamos com a safra velha americana, né? A safra do ano passado. O mercado criou um ambiente com estoque trimestral, acreditando que o USDA poderia estar subestimando a demanda. O USDA manteve a sua projeção de demanda, manteve a sua projeção de estoque, não alterou os dados de exportação e manteve tudo igual, né? Então, isso acabou, é um baldezinho de água fria em cima do mercado que queria um pouquinho de rally de alta nesse momento. Então, nada de novo. O corte da Argentina já está mais do que precificado pelo mercado. Nós, a nossa filial de Buenos Aires, aí colocando 35 milhões para a Argentina está colhendo. Vamos ver as produtividades, onde se ajusta ao mercado. O governo argentino só deve divulgar os números da safra argentina no final do mês. E ainda tem pequenos ajustes, né, a serem feitos nesse tamanho da safra da América do Sul. Agora, como disse o Luiz, o ambiente agora é o plantio do milho nos Estados Unidos, que começa semana que vem no meio oeste. Já começou no Texas, né? Andando bem no Texas. Mas o meio oeste é o coração da produção. E o clima, pelo menos para maio, continua sinalizando uma boa condição. E o plantio deve ser normal nos Estados Unidos esse ano, concretizando o viés baixista para o segundo semestre. Vai, Apolo, mudando aqui para o trigo. Se vai ser no trigo que houve grandes mudanças. Não sei, vamos ver. E, bom, mantida aí a safra americana também 22, 23, 44,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22, 23 em março eram 15,46 milhões de toneladas e o mercado esperava aí um ajuste para cima para 15,8, veio acima da expectativa. Os estoques 16,27 milhões de toneladas
Mas os estoques globais 22, 23, que eram dos 267,2 milhões de toneladas em março, e o mercado esperava um ajustezinho aí para 267,1, caíram mais do que o mercado esperava para 265,1 milhões de toneladas, Elcio. Pois é, Alessandro, a gente pode dizer que o mercado acertou a direção, mas errou a intensidade, né, do que o USDA deveria projetar. Os Estados Unidos se esperava um aumento de 350 mil toneladas nos estoques e se elevou em 810 mil toneladas. Por que isso nos Estados Unidos? A gente havia falado que no lado da oferta não deveria ter mudança alguma e, de fato, a produção ela não foi alterada, foi a mesma produção, a produção que já encerrou lá em setembro, então não teria por que ter grandes ajustes e foi mantido. Só que é interessante que teve um ajuste sim no lado da oferta, mas foi um aumento da importação, muito justificado, porque a gente tem o trigo norte-americano hoje é o trigo mais caro do mundo, né? E tem outras origens, União Europeia, Rússia, que estão muito barato, então é bem justificável esse aumento que o USDA projetou de 136 mil toneladas nas importações. E outro, sim, vem do lado da demanda. Eu esperava que fosse até pela uma redução das exportações, mas foi pela redução do consumo de trigo para ração animal, também uma justificativa aí para a elevação forte das cotações. Trigo norte-americano muito caro, fica difícil competir o trigo na ração animal. Então, o somatório desses dois fatores é que derrubou os estoques nos Estados Unidos. No contexto global, essa intensidade de redução dos estoques, que era de 100 mil toneladas, efetivamente foi para 2,150 milhões de toneladas a menos do que o ano passado. Então, foi uma queda bastante acima do que era esperado pelo mercado. E, nesse caso, um aumento, ou melhor, uma redução muito forte do consumo, de quase 2 milhões de toneladas, enquanto que a produção se elevou em apenas 76 mil toneladas. Destaque de produção, alguns ajustes. É interessante esse número do USDA, porque mesmo no final da temporada, ele tem alguns ajustes bastante interessantes e até bem expressivos quando a gente olha mais de perto. E esses ajustes vêm principalmente no comércio internacional. A China assume a primeira colocação de grande importador, passando o Egito, elevou em 2 milhões de toneladas as suas necessidades de importação, e a União Europeia, que no ano passado comprou 4,6 milhões de toneladas a menos, ou melhor, 4,6 milhões de toneladas no mercado internacional, neste ano tem uma estimativa de 10,5 milhões de toneladas. Assume a terceira posição entre os grandes importadores. Então, a gente tem essas mudanças no comércio internacional. É bem verdade que a Rússia continua cada vez mais elevando o seu saldo exportável, agora foi elevado em 1,5 milhão de toneladas, 45 milhões de toneladas, basicamente porque tem uma estimativa de redução de consumo interno dentro da Rússia. Então, é um relatório que bem no final do ano, mas com alguns ajustes interessantes. No lado da produção, a gente falava de algum ajuste na Argentina, efetivamente ele aconteceu, 350 mil toneladas, mas teve uma compensação forte na Etiópia, um país produtor da África, que teve um aumento de 1,3 milhão de toneladas. Então, acho que o USDA está colocando os ajustes que vão recebendo dos adidos, possivelmente das regiões de produção, e vai ajustando esse quadro que tem no próximo, esse é o penúltimo relatório dessa temporada do trigo, e agora o mercado passa a olhar já para a próxima temporada e para o relatório de maio, que vai trazer números da próxima safra. Bom, vamos dar aquela rodadinha rápida de Bolsa de Chicago, o mercado se aproximando do fechamento. Temos aí a soja em grão para maio, 14,98 dólares por bushel, com uma alta de 0,7%, Luiz. Até que ponto esse relatório tem algo a ver com isso, hein? Acho que pouco, Alessandro. O mercado ele tá de lado há um tempo já, né? Eu acho que ele acabou subindo muito aí nos primeiros dias de abril em cima daquela área americana lá de intenção de plantio, né? Que uma área é igual, o mercado estava esperando uma área maior, mas a verdade é que o mercado não tem força para trabalhar acima de 15 nas primeiras posições, né? E a verdade é que os contratos futuros apontam para baixo, da mesma forma que o milho aí deve ter uma tendência baixista, né? Se o clima ajudar nos Estados Unidos, mesmo que a área não cresça muito na soja, se o clima ajudar, dá para colher uma safra recorde ainda. Então, não deve sustentar muito por muito tempo esses patamares mais altos, tanto que os contratos mais à frente estão apontando aí para mais para 13 dólares do que para 14. Então, é só um respiro aí que, inclusive, né, se o produtor brasileiro quiser aproveitar, é interessante, embora o dólar não esteja ajudando hoje,
Chicago ainda está num patamar elevado e eu acho que não vai sustentar por muito tempo. Então é importante o pessoal que precisa vender no curto prazo aí no mercado disponível, que não está muito favorável nesse momento, aproveitar esses repiques aí para travar alguma coisinha. Olha só, Paulo, tu comentava, eu vou citar também aqui, nós temos o maio, né, que ainda é o que teve mais negócio no dia de hoje, a 6,51 e 3 quartos, se aproximando do fechamento com uma queda de 0,3, mas lá o contrato de setembro, bem abaixo, 5,66 e um quarto, com uma queda de 0,7%. Está precificando essa expectativa aí de uma safra monstro americana, Paulo. Sim, mas 5,60 ainda é caro para É. setembro. Para uma safra americana 570, 370, 380 milhões de toneladas, o 5,60 é caro. É isso que o mercado brasileiro precisa enxergar. Nós estamos muito acima das médias normais. E isso porque o estoque americano hoje não é aquele estoque extremamente confortável. Mas veja, se andar bem a safra americana, a safra da Europa, que o ano passado teve uma forte quebra, a Ucrânia está plantando a sua safra, o Brasil está com uma safrinha aí sinalizada recorde de novo, é difícil manter 5,60 para Chicago, que é um preço muito acima da média ainda. Então, enxergar o setembro e o dezembro abaixo de 5 para a colheita americana não é nada fora do normal. Opa, viu? Por isso que a gente tem que ficar ligado em safras.com.br, plataforma de safras, e no trabalho dos nossos consultores aí, que estão apontando as tendências, e a gente realmente tem acompanhado isso que o Paulo fala do milho aí, tem acontecido realmente aí, o mercado com viés baixista. E, Elcio, olha aí o trigo, vamos ver aqui, ó, contrato maio, 6,73,5, com uma queda de 0,7% aí, bem pertinho de fechar. Então, acho que no caso do trigo, sim, essa elevação norte-americana nos estoques, ele trouxe, contribui para essa queda de hoje, mas também é interessante a gente saber que é um preço ainda muito elevado. Se a gente olhar para Kansas, por exemplo, que é um trigo hard, que é trigo que o Brasil normalmente compra, é um trigo que está cerca de US$ 100 mais caro do que o trigo russo, então está muito caro o trigo norte-americano. O trigo soft já está equilibrando com o trigo russo, mas esse trigo hard ele está bastante elevado. Por quê? Porque os estoques em relação ao ano passado ainda são estoques de 2,7 milhões de toneladas inferiores os menores estoques que a gente tem este ano desde 2015 e 2016. Então, é uma safra bastante apertada e o mercado não tem tanta sustentação para queda em cima dos números que a gente tem da temporada passada. Claro que o mercado agora começa a ver os novos números. A gente sabe que tem uma área de 9% a mais de trigo nos Estados Unidos, e conforme o clima for andando, a gente pode ter sim aí uma sustentação para esse trigo norte-americano buscar uma maior equiparação com as outras origens. Hoje o trigo norte-americano não é competitivo no mercado internacional e por isso, principalmente por isso, que a gente tem tido uma situação de uma tendência mais de fraqueza nas cotações das bolsas norte-americanas. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Elcio. Obrigado, Paulo. E até a próxima. E um bom restante de semana para nós. Abraço a todos.